Olá, seminaristas, tudo bem, queridos? Estamos aí para mais uma lição e como das outras vezes, né, nós vamos dividir essa lição 3 do nosso livro Introdução ao Antigo Testamento. Vamos dividir essa lição 3 em dois vídeos, perfeito? Para não ficar pesado, ok? Então você que é inscrito no nosso canal, você que não sabe, nós estamos impedidos, né, por causa da quarentena, de nos reunirmos, de termos aula presencial. Então, para nós não ficarmos parados no tempo, não é verdade, seminarista? Nós estamos aí fazendo aí, emitindo, já estamos na reta final, falta pouco para a gente se formar, nosso curso básico em teologia aqui na igreja de 1 ano, e estamos na reta final, e para não pararmos, nós estamos aqui gravando esses vídeos, né? Eu estou usando aqui o meu canal para poder compartilhar as lições com os nossos queridos. Falta pouco, meus irmãos seminaristas, ficam firmes, hein? Nós vamos sim nos formar em nome de Jesus dentro em breve. Falta bem pouco. Então vamos lá, lição número 3, vamos falar sobre os livros poéticos. Vamos lá, pega aí seu livrinho, pegou? Legal. Diz assim, página 66. Considerando que esses livros os poéticos descrevem experiências do povo de Deus, seu alcance é tão amplo quanto a própria vida. Neles, a inspiração envolve a experiência humana com uma qualidade universal que tem trazido conforto, força e orientação a incontáveis crentes ao longo do tempo. Quem disse isso foi Scofield. Scofield, para você que não sabe, foi um grande teólogo aí do século XIX, conservador, pré-tribulacionista. A Bíblia, ele escreveu aí, fez anotações, né? A tão famosa Bíblia de Estudo, que deu origem à tão famosa Bíblia de Estudo, Scofield, né? Muito admirado pelos pentecostais, porque foi ele que formulou, sistematizou essa explicação, essa teoria dispensacionalista, né? Ele que tornou, digamos assim, bem famosa a corrente teológica pré-tribulacionista que hoje milhões de pessoas seguem, que é a crença de que Jesus voltará para arrebatar a igreja. Jesus arrebatará a igreja antes do início da grande tribulação, ok? Só para você saber. A introdução. Como vamos estudar agora 5 livros do Antigo Testamento, que são classificados como poéticos, devemos considerar 6 elementos fundamentais que são pertinentes à poesia. Okay? Embora a poesia hebraica não siga a rigor esses elementos, o estudante precisa conhecê-los, pois são princípios fundamentais no campo da poesia. São eles a própria poesia, isto é, o que é poesia? É a arte de escrever versos. O poema, produção verbal e literária de versos, em versos. Terceiro elemento, poeta, é aquele que compõe, escreve e recita os poemas. Quarto, a rima, harmonia de sons, especialmente na repetição de uma sílaba no fim de uma linha. O ritmo, quinto elemento, é a cadência ou a regularidade de repetição de sons, é o compasso. E o sexto elemento, as expressões figurativas, são geralmente feitas na poesia por intermédio de comparações e analogias, de modo que o poeta pinta um quadro com palavras. A poesia é distinta da prosa, que é a maneira natural de se falar ou escrever. Já ouviu aquela expressão? Fulano escreve em verso e prosa. Ou seja, ele consegue escrever de uma forma poética, cheia de metáforas e analogias, e consegue também escrever, como a gente diria, usando uma linguagem jornalística bem formal. Isso seria uma escrita ou uma fala de prosa, né? No ramo do saber poético, os livros poéticos de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão são o que de melhor já foi produzido no mundo. Assim, eu tenho uma Bíblia católica, e se você também você vai perceber que existe um livro que não é considerado canônico, é um livro apócrifo, chamado Eclesiástico, mesmo os moldes assim do livro de Provérbios, e eu acho fantástico. Para efeito de literatura, para efeito de conhecimento, é simplesmente interessante, você vai ter uma noção ali do pensamento judaico, pensamento sapicial desse período ali, de formação do cânon, e esse livro também foi escrito, só que não foi considerado canônico, né? Não é inspirado pelo Espírito Santo, mas tem muitas verdades ali interessantes para efeito de conhecimento, né? O livro de Eclesiástico é um livro apócrifo, não é o mesmo que o Eclesiastes, ok? Que é apócrifo e está na sua Bíblia, que é canônico e está na sua Bíblia, melhor dizendo. A poesia hebraica é singular, é bem distinta à poesia como conhecemos hoje. Com relação a este fato, explica Scofield. O ritmo não é obtido pela semelhança de sons como nos versos com rima, nem pela métrica ou cadência, como no verso livre.
embora a poesia hebraica ocasionalmente use cadência, mas principalmente pela repetição, pelo contraste, pela elaboração de ideias, né? Você vê muito isso, né, nas sentenças de Provérbios, né? Obviamente, um versículo, né? A primeira sentença traz um determinado assunto e a segunda sentença do versículo vai falar sobre a mesma coisa que a primeira sentença, só que com outras palavras. Por exemplo, Salmo 119, verso 105. Davi vai escrever assim, praticamente: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Primeira sentença. Olha a segunda sentença: e luz para os meus caminhos. Lâmpadas para os meus pés, ponto, e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Ou seja, a primeira sentença fala uma verdade, a segunda quase que como repete, né? Só que com outras palavras. Geralmente você vai ver essas ideias, né? A página 68 vai dizer: a poesia hebraica segue ou está baseada principalmente no paralelismo de ideias. Seu objetivo principal é comunicar a sabedoria divina aos homens. Essa é a expressão correta. Paralelismo de ideias. Ok? Meu objetivo tá, ok. Estes 5 livros classificados como poéticos são também chamados de livros sapienciais do Antigo Testamento. A palavra sapiencial vem do latim sapientia. Está escrito sapientia, né? Mas a pronúncia é sapiência, latim, e significa sabedoria. Desse modo, esses livros procuram comunicar aos leitores a melhor forma para se viver, e isto do ponto de vista divino, é claro. Isto os torna livros didáticos que ensinam e práticos. Não são apenas teóricos. Eles de fato nos ensinam a viver. Quando falamos em livros poéticos, não deve o estudante da Bíblia pensar que, por serem poéticos, são menos inspirados ou menos desprovidos da inspiração divina, sendo por isso diferente dos demais livros da Bíblia. Quem é que não gosta de ler livro de Salmos, né, irmão? Meu Deus. Eu sou fã de Salmos, de Provérbios. São livros considerados poéticos, porque foram escritos nesse estilo literário, da poesia. E são livros fantásticos, né? Sentenças curtas, rápidas, ensinamento para nossas vidas. E quem é que não gosta desse tipo de livro realmente precisa rever os seus conceitos cristãos, né? Quando falamos deste livro como livros poéticos, estamos falando de um gênero literário da literatura hebraica. Desse modo, é corretíssimo pensar nos livros poéticos como sendo igualmente inspirados por Deus, como acontece com os demais livros do cânon bíblico, ok? Lá embaixo, na página 68, ainda diz: o que é paralelismo nos livros poéticos? Paralelismo de ideias é sem dúvida a característica mais singular da poesia hebraica. No contexto do nosso estudo, o paralelismo é a relação entre cada 2 ou mais versos da poesia, sem qualquer preocupação com rima ou palavras e sons. Como eu já falei em outro vídeo, né? Nós, no Ocidente, temos essa preocupação de, quando compomos uma poesia, uma canção, nós nos preocupamos com a cadência, com a métrica da música. Se fugir da métrica, a gente já estranha. Se não tiver rima, a gente já estranha. Mas os orientais, os judeus, na composição de suas canções, de sua poesia, eles não se preocupavam, não se importavam com isso. E por conta dessa formação cultural, eles não estranhavam uma música que estava sem rima, que não tivesse métrica ou cadência. Ok? Diferente do verso moderno, que é reconhecido como poesia, por causa de rima ou da métrica, a poesia hebraica não depende de nenhum deles. Em vez disso, a poesia hebraica emprega o paralelismo. Há 3 tipos comuns de paralelismo. Número 1, sinonímico, porque vem de sinônimo. A segunda linha do dístico, grupo de 2 versos, repete o pensamento da primeira linha, por exemplo, Jó 4:7. Este é o tipo mais comum de paralelismo no livro de Jó. Esta categoria de paralelismo indica similaridade, semelhança entre versos. Consiste em expressar 2 vezes a mesma ideia com palavras diferentes, como no Salmo 113, versículo 7. Por exemplo, diz lá o texto de Jó que ele citou aqui: ele levanta do pó o necessitado, primeira sentença, e ergue do lixo o pobre. Ou seja, paralelismo é a mesma ideia, só que com palavras distintas, palavras sinônimas. Esse é o paralelismo sinonímico. Tem um paralelismo antitético, que vem de antítese. A segunda linha do dístico forma um contraste com a primeira linha. Por exemplo, Salmo 1:6 indica contraste mesmo, oposição, diferença de pensamento entre um verso e o outro, mas com a finalidade de dar ênfase à verdade exposta. É formado pela oposição ou pelo contraste entre 2 ideias ou imagens poéticas, como no Salmo 37 e 21. Então vamos lá, o paralelismo antitético vai dizer assim: os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Ou seja, é um paralelismo onde a primeira sentença traz
uma frase, a segunda frase da sentença, nessa sentença, vai ser oposta à primeira. Paralelismo de contrastes, são antíteses. Então estamos vendo aqui o segundo tipo de poesia, onde a primeira define algo e a segunda vem como oposição. O justo faz isso, mas o ímpio faz aquilo outro. Entendeu? Você vai ver muito isso em Provérbios e Salmos. Página 30, 70. Terceiro ponto, o terceiro elemento aí do paralelismo da poesia hebraica. Sintético. A segunda linha completa ou aumenta o pensamento da primeira. Por exemplo, Jó 4:9 ou 19:21. As duas linhas do verso não dizem a mesma coisa, mas antes a declaração da primeira linha serve como base sobre a qual a segunda declaração se fundamenta. A relação é a causa e efeito, como no Salmo 19, 7 e 8. Aí diz assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Isso no Salmo 19. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria no coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e traz luz aos olhos. Ou seja, a lei do Senhor, as expressões, lei do Senhor, testemunhos, preceitos, mandamentos, é a mesma coisa, refere-se à palavra de Deus. Ou seja, são sentenças nos quais ele só vai acrescentando mais adjetivos, ele vai acrescentando mais qualidades àquele tema, pessoa, personagem ou objeto no qual ele está se referindo. Então, lei do Senhor, testemunhos, preceitos, mandamentos são sinônimos, palavras sinônimos. Ele só foi acrescentando com outras palavras mais detalhes, mais qualidades, no caso aqui a palavra de Deus, ok? Então esse é o tipo de paralelismo, poesia sintética. Sinonímico, antitético e sintético. Guardou? Eu espero que guarde. Outros recursos da poesia hebraica. Outros recursos literários também são usados na poesia hebraica. Podemos citar a metáfora, que consiste no emprego de uma palavra fora do seu sentido habitual ou literal, como vimos, por exemplo, em Provérbios 6:20. Porque o mandamento é lâmpada. E lâmpada aqui, evidentemente, é usada figuradamente como símbolo de iluminação, entendimento, aquilo que dá luz, que orienta. É uma metáfora. Ok? Há também a símile, que é, na verdade, uma modalidade de metáfora. Ela ocorre quando a metáfora vem acompanhada de expressões como, qual, tal, assim como. Exemplo, como dente quebrado e pé sem firmeza. Como, tal, qual. São símiles. Outro recurso magnífico que é usado na poesia hebraica são os chamados acrósticos alfabéticos. Trata-se de um artifício literário encontrado em algumas poesias do Antigo Testamento, para ajudar a memória ou propiciar a divisão das estrofes. O tipo de acróstico empregado no Antigo Testamento é de caráter alfabético. O melhor exemplo pode ser observado no Salmo 119. Esse salmo forma um acróstico alfabético. Suas 22 seções de 8 versos cada correspondem às 22 letras do alfabeto hebraico. Entendeu? Então são 3 seções de 22. Né? 8 versos, aliás. Ele começa assim. É como seria, vamos explicar. O alfabeto hebraico tem 22 letras, certo? Então, no hebraico, vamos supor, o Aleph, ele começa a primeira frase do salmo com a letra o Aleph, que seria o nosso A. Entendeu? Aí a segunda frase do versículo seria como se estivesse começando com B, com C, ou seja, cada letra do A, B, C, D, entendeu? Ele vai começando cada frase. Esses são poesia acróstica. Então o Salmo 119, que é o maior capítulo da Bíblia, ele tem 8 seções de 22 acrósticos. É como se tivesse repetido, escrito 8 seções de 22, 8 vezes feito esse acróstico com o alfabeto hebraico, começando lá da primeira letra até a última, ok? Isso também é muito interessante. Não tem como você perceber isso em português, somente no hebraico. Em português você não vai ver o A, B, o C, o D, cada versículo começando com a primeira letra do alfabeto, entendeu? Isso é perceptível para quem lê e sabe o hebraico. Mas é importante você saber que o Salmo 119, Lamentações também de Jeremias também, todos os capítulos são também acrósticos com 22 versículos, ou seja, todos os versículos começando com a primeira letra do alfabeto hebraico, ok? Então, pulando aí, para a gente seguir. Lá na página 72, lá em cima, diz: a seguir você tem o texto hebraico dos 8 primeiros versos do Salmo 19,
dispostos em 2 gráficos, onde o gráfico da direita dispõe os 8 versos com todas as letras Aleph marcadas. Aleph seria a letra A, né, em hebraico. O Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico. Repare que esta é a primeira seção, isto é, a seção Aleph, onde todos os versos indicam justamente com esta letra. Lembre-se ainda de que no hebraico a leitura é feita da direita para a esquerda. Aí tem um gráficozinho que ele colocou aí. Livro de Jó, lá embaixo. Embora não encontremos no livro de Jó uma referência direta ao seu autor humano, Ezequiel 14, 14 e 20 e Tiago 5, 11 faz referência a Jó, o personagem humano principal do livro, como histórico. Ele existiu de fato. Ezequiel nos apresenta Jó como um homem extremamente reto e Tiago nos apresenta Jó como um modelo de paciência nas tribulações. Embora alguns teólogos defendam que o livro de Jó seja produto do período pós-exílico, ou seja, alguns estudiosos, principalmente estudiosos liberais, acreditam que Jó tenha sido escrito depois do retorno do exílio babilônico do povo de Israel. Porque, tradicionalmente, a tradição diz que esse livro aqui teria sido até mesmo escrito antes do Pentateuco. Né? E existem várias vertentes, aí, várias especulações de quem teria escrito. O próprio Jó teria escrito, alguns acham que o próprio Moisés teria escrito esse livro antes da promulgação das leis, né, do Senhor lá no Sinai. Então, é um dos livros mais antigos, se não, seguindo essa linha tradicional, né? Seria o livro mais antigo do Antigo Testamento. A história também mais antiga. Ok? E seguindo essa vertente aí dos estudiosos mais modernos, eles acreditam que seria uma produção literária, uma invenção criada por rabinos no pós-exílio, depois do retorno babilônico. Mas a gente prefere ficar com a posição tradicional, né? Embora os teólogos defendam que o livro de Jó seja produto do período pós-exílico, há evidências fortes de que o livro está narrando eventos que ocorreram no período patriarcal, tendo sido escrito antes do cativeiro babilônico. Consideramos essas evidências. Número 1. A maneira de medir a riqueza de Jó é a mesma do tempo de Abraão e Jacó. Eles usavam o gado como medida. 2. O livro de Jó cita um povo que se situa numa data bastante remota, os sabeus e os caldeus. Isso está lá em Jó, capítulo 1, verso 15 e 17. Número 3. Outra evidência para caracterizar a antiguidade do livro. Existe no livro de Jó uma expressão hebraica para peça de dinheiro que só é encontrada ali e em Gênesis 33. Olha que interessante. 4 evidências, né? 4 argumentos pró a ideia de que Jó teria sido escrito muitos séculos antes do período exílico. 4. A maneira como Jó ofereceu sacrifícios a Deus era a maneira dos patriarcas, do modo que ele não era sacerdote, não há referência a um santuário ou templo no livro. 5. Outro fato marcante no livro de Jó, que é a evidência de que os eventos do livro tenham ocorrido no período patriarcal, é a longevidade de Jó, típica do período patriarcal. 6. Também o uso frequente do nome divino Shaddai, que aparece 31 vezes em vez de Yahvé, pode também ser considerado indicativo de que o livro relate eventos que ocorreram antes do êxodo, certamente. Com relação ao autor humano do livro, 3 autorias são defendidas entre os estudiosos. Uns atribuem o livro ao próprio Jó, outros a Moisés e ainda outros atribuem o livro a Eliú, que participa dos diálogos com Jó. O significado do nome Jó não é fácil de ser definido. O pastor Ezequiel Soares acredita que a maior possibilidade é que o nome verifique voltar ou arrepender-se. Eu particularmente, irmãos, acredito que o próprio Jó tenha escrito esse livro, né? Eu acredito que o próprio Jó tenha narrado ali. Perfeito? E por revelação Deus mostrou para ele tudo que aconteceu e ele relata isso antes da sua morte. Mas outros vão defender que tenha sido Moisés, né? Com relação ao conteúdo do livro, existe em Jó uma prosa narrativa que ocupa nele um espaço muito reduzido. Ela se encontra somente no prólogo, do capítulo 1 e 2. No epílogo, capítulo 42, né, que é o último capítulo de Jó, numa breve passagem de transição e em alguns versículos introdutórios do diálogo. O resto, praticamente a totalidade do corpo do escrito, é poesia. Na verdade, podemos dizer que o livro de Jó é majoritariamente um registro de um diálogo. 29 capítulos, ou quase 75% do livro, é ocupado com os debates entre o patriarca Jó e seus amigos. 20 capítulos são palavras de Jó e 9 são palavras de seus amigos. O livro de Jó se ocupa de um pensamento que há séculos ocupa os pensamentos dos homens, a questão do sofrimento humano. Então, filósofos, teólogos, pensadores em geral, sempre se debateram nessa questão. Por que o justo sofre? E os
os pensadores judeus também, né? E o livro vai tratar sobre isso. Jó, um homem justo, íntegro, reto e fiel, que perde tudo, perde a saúde, perde a família, perde os seus bens, menos sendo justo. Só que é interessante que a lição, a mensagem principal do livro é de que Deus honra, né, no final aquele que permanece fiel, mesmo perdendo todas as coisas. Ok? Ora, se há um Deus bondoso, amoroso, que se importa com a humanidade, por que ele permite que haja tanto sofrimento entre os homens, ou mais perto do que isso? Porque ele permite que seus servos sofram. Reconhecemos que o sofrimento faz parte da existência humana inerente a ela. Não há ser humano que não sofra. Todos nós, em algum momento de nossas vidas, passamos por algum tipo de sofrimento ou ainda iremos passar. Ou já passamos e iremos passar novamente. De fato, nossa vida aqui é um vale de lágrimas. Muitas vezes. Dentro desse contexto, nada no mundo foi produzido que se compare ao livro de Jó. O antigo escritor e historiador Thomas Carlyle chegou a dizer: eu classifico esse livro, o livro de Jó, como uma das maiores obras já escritas com a pena. Dá a impressão de que não é hebreu. Nele reina uma universalidade tão grandiosa. No livro de todos os homens. É a nossa primeira e mais antiga declaração acerca do infindável problema, o destino do homem e os procedimentos de Deus com ele aqui na Terra. E os procedimentos de Deus com ele aqui na Terra. Não há nada escrito, penso eu, na Bíblia fora dela de igual mérito literário. Então, queridos, lá embaixo diz aqui, a partir do capítulo 38, temos as palavras do Senhor que até então mantiveram-se em silêncio. O último discurso pertence ao Senhor, que fala a Jó do meio de um redemoinho. Deus se lhe manifesta assim, rompendo o silêncio que até então havia guardado e do qual Jó havia se queixado frequentemente. Surpreendentemente, as palavras do Senhor não fazem referência ao sofrimento de Jó, mas são uma afirmação da grandeza de Deus e do seu poder e da sabedoria insondável do seu governo universal. Jó, tocado na sua consciência, confessa ser um ignorante e atrevido que falava do que não entendia, tendo aversão a si mesmo e arrependido no pó e na cinza. Mantém a sua confiança em Deus, mesmo quando não tenha conseguido decifrar o mistério dos sofrimentos e a infelicidade do inocente. Então você vê em Jó, durante todo o livro, seu discurso ali, suas colocações, na verdade, são um desabafo, né? E a frustração de não estar entendendo por que ele estava passando por aquilo. Aí chegam os amigos, né? E ainda para acusarem Jó de coisas que ele não estava vivendo, acusaram ele, você deve estar em pecado, Jó. Com certeza, isso aconteceu porque você está em pecado, isso acontece até hoje, né? Se um cristão sofre perdas, né, alguma situação adversa na vida, alguns pensam, deve estar mal com Deus. Está com câncer, deve estar distante de Deus, está desviado, aí Deus está castigando ele. Então esse conceito, esse pensamento equivocado já existia há séculos, há milhares de anos, e você vê isso presente no livro de Jó. Se você não leu o livro de Jó, tenha esse desejo de ler, é uma poesia, é um livro profundo, é um livro para você ler com calma e degustando cada detalhe. Aí ele vai abordar aqui sobre os amigos ou consoladores de Jó. Tem o Eliú, tem o Elifaz. Nós não vamos nos deter nos amigos do Jó, porque nós não vamos nos deter nele, para que não fique muito extenso o vídeo, ok? Então temos os amigos de Jó, que eram compostos por Eliú, Elifaz, Bildade, na página 77, e Zofar. Se ler com calma aqui, você vai perceber de onde eles vieram, o significado dos seus nomes, perfeito? Então, só rapidamente aqui, ele vai dizer que Eliú, né, que foi o mais jovem dos quatro, procedia de Bus, possivelmente na Síria ou Arábia, e não tinha grande intimidade com Jó. Seu nome significa Ele é meu Deus. Lá embaixo, Elifaz veio de Temã, região mais conhecida como Edom, a sudoeste de Canaã, famosa pela grande sabedoria de seus habitantes. O nome Elifaz significa Deus é ouro refinado ou Deus concede. Bildade veio da Síria, ele é chamado de Bildade ou Suíta, porque ele é descendente de Suá, filho de Quetura com Abraão. Este termo Suíta indica, portanto, a ascendência de Bildade. Ok? Zofar veio de Naamã, possivelmente no norte da Síria, seu nome significa cabeludo ou rude. Zofar acusa Jó de ser orgulhoso, e um dos principais motivos, ou argumentos, é que Deus conhece os homens vãos e sem esforço vê iniquidade. Ou seja, Zofar diz, você é um orgulhoso, Jó. Você está vivendo isso por causa do seu orgulho, toma cuidado. Livro dos Salmos, página 77, quem sabe, lá embaixo. O pastor Isaías Lobão Pereira Júnior, com um excelente artigo publicado na internet sobre o livro de Salmos, explica que
O livro de Salmos é o maior e talvez o mais, o mais amplamente usado livro da Bíblia. Ele explora o mais profundo da experiência humana de uma forma muito pessoal e prática. Seus 150 cânticos permeiam a criação, da criação aos períodos patriarcal, teocrático, monárquico, exílico e pós-exílico. A tremenda amplitude do tema nos Salmos inclui diversos tópicos tais como júbilo, guerra, paz, culto, juízo, profecia messiânica, louvor e lamentação. Os Salmos eram entoados com acompanhamento de instrumentos de corda e serviam como inário do templo e guia devocional para o povo judeu. Você já percebeu lá no livro de Salmos? Cântico dos degraus. Já leu já? Não? Por que muitos salmos começam com essa expressão? Cânticos dos degraus. Era uma referência dizendo que aquele hino, aquele salmo era cantado enquanto os sacerdotes subiam os degraus do templo. Olha que interessante. Às vezes você já viu assim, salmo, selá. Esse selá existem vários significados, irmãos, vários. Mas eu vou aqui falar para você um dos significados que eu guardei no coração. Pode significar um interlúdio musical. Alguns acham que era um intervalo que as músicas paravam. Alguns acreditam que seria o momento em que o tom da música sobe. Há várias versões, né? Mas vamos lá. O livro de Salmos foi gradualmente colecionado, originalmente intitulado. Talvez devido à grande variedade material, ele veio a ser conhecido como Sefer Tehillim, que significa livro dos louvores, em virtude de quase todo salmo conter alguma nota de louvor a Deus. A Septuaginta usa a palavra grega psalmoi como título para este livro, significando poemas entoados com acompanhamento de instrumentos musicais. Ele também é chamado Psalterium, coleção de cânticos, e esta palavra é a base para o termo saltério. O título latino é Liber Psalmorum, que significa livro de salmos. Então, irmãos, de uma forma bem prática, você pode dizer então que o livro de salmos seria uma espécie de inário. Não existe a harpa cristã, que é o inário que as Assembleias de Deus usam? As igrejas batistas usam um inário chamado cantor cristão, né? Então seria uma espécie de inário do povo judeu, a coleção de salmos. Página 78, lá embaixo, vai dizer: o livro dos Salmos é a principal referência das escrituras sobre louvor e música. O próprio título hebraico do livro dos Salmos, Tehillim, significa louvores. Por si só, já indica isto. O título na Septuaginta é Psalmoi, que significa cânticos para serem acompanhados por instrumento de cordas. O título em português, Salmos, deriva da Septuaginta. A música desempenhava papel de importância no culto do antigo Israel. Os salmos eram os hinos do povo de Israel, era o inário oficial de Israel. O salmo mais antigo, conhecido, vem de Moisés, no século XV a.C., que é o Salmo 90. Os mais recentes provêm do século 6 e 5 a.C., que é o Salmo 137. Página 79. A maioria dos salmos, no entanto, foi escrita no século X a.C., durante a era áurea da poesia em Israel. Desde os tempos mais antigos, os 150 salmos são organizados em 5 livros, tendo cada um, na sua conclusão, uma enunciação de louvor e invocação dirigida a Deus. A saber, o livro 1, que seria do capítulo 1 ao 41, livro 2, do capítulo 42 a 72, livro 3, do capítulo 73 a 89, livro 4, do capítulo 90 a 106, e livro 5, do capítulo 107 ao 50. Aí tem um esqueminha acerca aqui da página 79, perfeito? E nós vamos partir para a página 80. Eu vou encerrar esse vídeo aqui agora. Estão me chamando lá na rua, você ouviu? Então eu venho com o segundo vídeo, terminando esse capítulo e corrigindo os exercícios, ok?